das pessoas mais próximas de NBA Youngboy levou vários tiros em um restaurante em Houston. A internet pirou. Boatos sobre morte se espalharam por toda parte. E então um vídeo surgiu alegando que Youngboy não apenas descobriu, ele foi ao Instagram Live e cuidou do cara que fez isso ele mesmo. A noite em que tudo explodiu em Confessions. Quarta-feira à noite, 8 de abril de 2026. Confessions, um restaurante e ponto de vida noturna no bloco 320 da Kirby Drive, no distrito de Upper Kirby, em Houston, tinha perto de 30 pessoas dentro quando as luzes se acenderam de uma forma que ninguém planejou. É isso mesmo, Sally. Este tiroteio está recebendo muita atenção online, com muitas pessoas identificando um dos homens baleados como NBA Ben 10, um afiliado do rapper NBA Youngboy. Esse nome, NBA Ben 10, é o que converteu um relatório de crime local de Houston em uma história nacional antes que a maioria das pessoas tivesse ido dormir. E a polícia de Houston diz que o atirador em fuga estava sendo roubado por suas correntes antes de disparar no restaurante. O Departamento de Polícia de Houston despachou unidades para Confessions em resposta a um chamado de tiros disparados aproximadamente às 23h30. O tenente R. Wilkins liderou a equipe respondente. Quando chegaram no local, encontraram 2 homens nos seus 20 anos, ambos atingidos várias vezes por disparos de arma de fogo, ambos em condição crítica, ambos transportados. Os proprietários e funcionários do restaurante foram totalmente cooperativos. As câmeras de vigilância estavam gravando o tempo todo. Tudo isso aconteceu por volta das 23h30 de quarta-feira no restaurante Confessions na Kirby Drive, perto de Richmond. Confessions não era um lugar anônimo de baixo perfil. Upper Kirby mistura restaurantes sofisticados com energia de vida noturna, e o restaurante tinha atraído nomes antes. 50 Cent e Glorilla passaram por suas portas. Ele construiu uma reputação como um novo lugar de Houston nos círculos de vida noturna adjacentes ao Hub. O tipo de local onde a comida é secundária e serviço é o ponto. Essa visibilidade é um atrativo. É também uma exposição. A mesma qualidade que torna um local atraente para pessoas que querem estar perto de outras pessoas com dinheiro e status o torna atraente para pessoas que querem estar perto de pessoas usando joias caras. Na noite de 8 de abril, ambos os grupos estavam no mesmo prédio. Latham Wilkins disse aos repórteres que parecia possível que as pessoas envolvidas se conhecessem, que isso não era aleatório, que pode ter havido algum nível de direcionamento anterior ou conhecimento envolvido na decisão de abordar o homem com as correntes. A investigação estava no início. Nada foi confirmado. Mas a implicação de que não era um crime de pura oportunidade, que o grupo que abordou o cliente pode ter conhecido quem estava abordando, adicionou uma camada que a conversa online passaria dias tentando preencher com especulação. De acordo com a HPD, o que inflamou a briga foi joias. Um grupo de homens dentro do restaurante havia identificado outro cliente e decidido levar suas correntes. O confronto mudou de verbal para físico em segundos, acelerando da forma como esses encontros sempre ocorrem em espaços fechados onde não há terreno neutro e nenhuma saída que não exija passar pelas pessoas na sua frente. Um homem atingido várias vezes no tórax e o outro nos braços e pernas. Múltiplas pessoas, não um contra um. O homem visado foi levado ao chão enquanto um grupo o cercava, o batia repetidamente e arrancava suas correntes do pescoço. Os clientes ao redor deles fizeram o que as pessoas fazem em espaços fechados. Quando disparos de arma de fogo se tornam uma possibilidade realista, eles vão para o chão, se agacharam atrás das mesas e se dirigem para as saídas. Vídeo capturou o pânico. Aproximadamente 30 pessoas estavam navegando um espaço que havia saído de um ponto de vida noturna para uma cena de crime ativa em menos de 1 minuto. O homem no chão alcançou algo em sua cintura. O grupo que o batia não havia contado com isso. A polícia diz que foi quando ele sacou uma arma e começou a disparar, e aleatoriamente. Essa foi a palavra que a polícia usou. Ele disparou no espaço ao redor dele, não apontado, não calculado, com várias pessoas ainda nas imediações em uma sala com 30 pessoas no total. 2 deles levaram balas. Não está certo se esses são os mesmos que estavam tentando arrancar seus colares ou não. A HPD foi explícito sobre esse ponto e não recuou. Se os 2 homens que foram derrubados faziam parte da tentativa de roubo ou se eram espectadores atingidos por balas que nunca foram apontadas para ninguém específico, não era algo que a investigação inicial pudesse confirmar. O atirador fugiu. Agora, a polícia de Houston diz que havia cerca de 20 ou 30 pessoas dentro do restaurante no momento do tiroteio. A partir de 14 de abril de 2026, 6 dias após o tiroteio, nenhuma prisão pública havia sido anunciada. A KPD tinha filmagem de vigilância, declarações de testemunhas e cooperação total do restaurante. Mas o homem que puxou o gatilho e saiu pela noite de Houston não havia sido detido. A primeira vítima atingida várias vezes no tórax foi identificada pela família e redes sociais de hip-hop como Ben Anthony Fields, conhecido como NBA Ben 10. O segundo homem, baleado nos braços e extremidades inferiores, não foi nomeado publicamente nos relatórios oficiais. Ambos foram transportados em condição crítica. De manhã, os boatos sobre morte estavam enraizados o suficiente na internet para serem compartilhados como fato por contas com centenas de milhares de seguidores. O nome de Youngboy foi anexado a cada versão da história, e a maior narrativa possível já estava sendo construída em torno do que havia sido um crime local sem conexão confirmada com ninguém fora daquele restaurante.
Mood Brother, quem Ben Anthony Fields realmente é. Para entender por que o nome NBA Ben 10 inflamou a internet no momento em que foi anexado a um tiroteio, você precisa voltar a Baton Rouge, Louisiana, as mesmas ruas, o mesmo mundo e o mesmo ecossistema cultural que produziu o homem que a maioria das pessoas o conhece através, NBA Youngboy. Ben Anthony Fields nasceu em 13 de dezembro de 1999, fazendo ter 26 anos no momento do tiroteio em Houston. Ele cresceu em Baton Rouge, cercado pela mesma realidade econômica deplorável e política de rua, que definem a contribuição específica da cidade para a paisagem mais ampla do rap americano. Baton Rouge não é uma cidade de fundo. É uma cidade com seu próprio som e código. Onde a música produzida não é uma performance de privação, mas uma documentação dela, onde os artistas que saem dela carregam o peso de circunstâncias específicas verificáveis que fazem seu conteúdo afetar diferentemente as pessoas que sabem o que essas circunstâncias realmente parecem. Sua presença de mídia social mais antiga sob nomes como MG Gang 10X e a marca MGNG 2X com MGNG significando algo próximo a Mood Gang não era conteúdo de influenciador convencional. Um de seus primeiros posts documentados e notáveis foi um versículo bíblico, João 3 Aras. Essa imagem de abertura, um jovem das ruas de Baton Rouge começando sua presença online com um versículo sobre sacrifício incondicional e amor, estabeleceu a textura particular de quem ele se apresentava ser, não performando contradição, vivendo autenticamente da mesma forma que as pessoas de ambientes similares navegam fé e lealdade simultaneamente sem vivenciar essas coisas como opostos. No universo 4KT, lealdade não é um sentimento. É uma moeda funcional com peso no mundo real que só tem valor se foi testada e mantida. Fields é amplamente descrito por pessoas de dentro, documentaristas de fãs e aqueles próximos ao acampamento como um primo ou pelo menos um mood brother para Youngboy. Um termo de Baton Rouge que carrega uma gravidade. A maioria das pessoas fora desse mundo subestima. Um mood brother é alguém que estava na lama com você antes de qualquer um de vocês ter algo. Antes do dinheiro, antes das câmeras, antes de qualquer coisa significar algo comercialmente. Alguém cuja lealdade foi testada em condições reais, não afirmada em entrevistas. Em um mundo do rap onde a proximidade de uma estrela é rotineiramente confundida com conexão genuína, a designação Mood Brother é uma distinção que os de dentro guardam cuidadosamente. É conquistada, não reivindicada. Fields esteve lá através de tudo, através do período inicial de fitas cassete. Os anos de liberdade condicional, os muros legais que se apertavam cada vez mais ao redor de Youngboy, até mesmo enquanto a produção musical acelerou além de qualquer coisa que a indústria havia visto naquele ritmo. A reunião pública documentada capturada em vídeo da Jamaica por volta de 2019 a 2020 foi tratada pela base de fãs principais como um evento genuíno. As condições de liberdade condicional de Youngboy, em um ponto, proibiram legalmente de estar no mesmo espaço que Fields, uma restrição que, quando finalmente levantada, permitiu que duas pessoas que haviam sido mantidas separadas pelo sistema legal voltassem ao mesmo enquadramento. Para as pessoas que haviam seguido aquela história, essa reunião foi uma confirmação. Alguns laços se sustentam mesmo quando o Estado tenta rompê-los. Essa reunião da era Jamaica coincidiu com um dos períodos mais criativamente prolíficos de Youngboy. Um período de prisão domiciliar e escrutínio federal que teria paralisado a maioria das carreiras e produzido, em vez disso, um volume implacável de projetos. Ben 10 estava presente para esse período da forma que importa. Incorporado no dia a dia do acampamento, visível no mesmo vídeo, ocupando os mesmos espaços, vivendo dentro do mundo coberto de meleca que Youngboy construiu sua marca inteira em torno. Ele não era uma figura periférica observando de fora. Ele estava nisso. Sua discografia disponível no Apple Music inclui faixas como All and Coming, Walking Dead e Play With Me. Sua página de news listada sob o nome 10, Never Broke Again, documenta Chopstick, Pain, Busta Height e outros. Estes não são registros crossover. Eles são construídos para o público específico que entenda as referências porque vivem adjacente à mesma realidade que a música documenta. Essa especificidade, a recusa em suavizar as arestas para um público mais amplo, é precisamente o que mantém seus ouvintes leais. Eles não são fãs casuais consumindo um produto. Eles são pessoas que ouvem algo familiar no conteúdo e respondem adequadamente. Nas semanas anteriores ao tiroteio, ele estava fazendo encontros pagos durante a temporada de férias de primavera de Houston na taxa supostamente em torno de 5,0. Ele estava presente, ativo e visível. A noite de 8 de abril não encontrou um homem em retirada. Encontrou um homem no meio de sua vida. E quaisquer que fossem as circunstâncias daquela noite, elas chegaram sem aviso prévio. All-Star Jr., o nome que a internet enterrou nas letras pequenas. Se Ben 10 é o nome que iluminou todas as notificações de hip-hop em 9 de abril, All-Star Jr. é o nome que deveria permanecer nas notas de rodapé. Ele é um rapper de Detroit. Ele é, de acordo com a imagem montada a partir do consenso de redes sociais e cobertura das consequências. O homem que foi alvo de suas correntes dentro de confissões aquela noite, o homem que foi espancado e levado ao chão com suas joias sendo arrancadas de seu pescoço.
o homem que produziu uma pistola oculta e disparou aleatoriamente para as pessoas ao redor dele. E depois de tudo isso, com Ben 10 em um hospital em condição crítica, All-Star Jr. foi ao Instagram e postou fotos de joias novas. Ele não é um nome conhecido, nem mesmo dentro do universo estendido da cultura do rap. Mas seu histórico lhe diz algo significativo sobre o tipo de homem que não fica quieto quando alguém decide levar o que lhe pertence. Antes de 8 de abril, o próprio All-Star Jr. havia sido baleado no rosto, uma ferida de bala na cabeça que ele sobreviveu. Esse detalhe não é ruído de fundo. É a textura do mundo pelo qual ele se move. Um onda violência não é o início ou o fim da história, mas um ponto médio recorrente que certas pessoas aprenderam a absorver e continuar avançando. Chain snatching como prática existe na cultura do rap desde meados dos anos 1980, quando correntes de ouro se tornaram símbolos de status e usá-las publicamente em certos ambientes se tornou seu próprio tipo de cálculo de risco. A prática nunca desapareceu. Ela cresceu com a cultura. À medida que joias se tornaram mais caras e a mídia social facilitou identificar exatamente o que alguém está usando e onde está, o direcionamento se tornou mais deliberado. Entrar em um local com joias caras altamente visíveis em uma cidade onde esse tipo de exibição é entendido como um sinal coloca um alvo em você quer você tenha a intenção ou não. All-Star Jr. estava usando correntes dentro de confissões em Houston em uma noite quando o grupo errado notou. O relato do HPD da sequência de eventos é despe até os ossos, relativamente direto. Um grupo de homens visou as joias de All-Star Jr. dentro do restaurante. O confronto ficou físico. Múltiplas pessoas se uniram. Já foi espancado e levado ao chão. Ele produziu uma pistola oculta. Ele disparou. 2 homens foram atingidos. Ele fugiu. A partir de 14 de abril de 2026, ele não havia sido preso ou acusado publicamente. Nenhuma reclamação criminal foi arquivada publicamente. A lei do Texas sobre o uso da força e autodefesa é ampla o suficiente para que um homem sendo espancado durante um roubo e disparando para se proteger ocupe um território legalmente complexo, o que pode ser uma razão pela qual as acusações não foram anunciadas publicamente. Embora a investigação permaneça aberta, a segunda vítima, o homem que se escondeu nos braços e extremidades inferiores, não foi nomeado publicamente nos relatórios oficiais do HPD. A HPD explicitamente declarou que não podiam confirmar se qualquer uma das vítimas era parte da tentativa de roubo ou havia simplesmente estava na posição errada quando os tiros disparados aleatoriamente em um espaço lotado encontraram alguém. Essa ambiguidade, deliberadamente mantida pela polícia porque os fatos genuinamente não permitiam certeza, se tornou um espaço que a internet preencheu com convicção de ambas as direções. O que veio em seguida no Instagram é onde o papel de All-Star Jr. Nessa narrativa se tornou impossível de conter. Ele postou um carrossel de joias novas, gelo fresco, fotografado proeminentemente, enviado com a deliberação de alguém que entendia exatamente o que postar essa imagem naquele momento comunicaria. A legenda, amplamente capturada em tela e analisada por comentaristas, incluindo DJ Academics, dizia: "Tive que atirar para o D e pegar gelo novo porque meu cara Ben 10 levou um pouco do meu material para o hospital com ele." As hashtags Júnior. Fechou o elevador em Ron. Odi deixou eles. Todo aquele jogo, nomeando indivíduos, implicando conhecimento operacional interno e enquadrando toda a troca como resolvida a seu favor. Isso não era um homem em choque. Isso era um homem que sentia que havia vencido e escolheu dizer publicamente. Posts de acompanhamento de seu lado implicavam que Ben 10 não estaria caminhando novamente. Uma afirmação que se provou falsa quando atualizações de recuperação chegaram de fontes do círculo interno. Mas no vácuo entre o tiroteio e essas correções, a implicação foi tratada por partes da internet como fato confirmado. Amplificou uma situação já volátil. O afiliado NBA Pyongyang respondeu com referências Walking Dead direcionadas ao acampamento de JRR. J. Prince Jr. foi puxado para o comentário através de alegações sobre envolvimento indireto conectado a relacionamentos pessoais e conexões anteriores. Alegações que novamente não foram confirmadas oficialmente e que Prince Jr. não abordou publicamente. O que ninguém disputa é o fato mais simples disso. O homem que disparou aquela arma dentro de confissões não o fez por causa de nada que Youngboy disse ou fez. Ele disparou porque estava no chão sendo espancado por suas joias. O nome de Youngboy nesta história é uma função da conexão de Ben 10 com ele, não de qualquer ação direta que Youngboy tomou. O que é precisamente onde o maior conceito errado em toda essa narrativa vive. O que o código 4KPT parece sob pressão. Quando alguém do círculo interno de NBA Youngboy se machuca, o mundo inteiro se vira para Kentrell Golden Gauden e espera. É neste ponto de sua carreira praticamente um ritual. Um incidente acontece, um nome se torna viral e cada câmera disponível, real e digital, muda para ver como ele responde. Desta vez não foi diferente, exceto que para entender o que Youngboy fez ou não fez nos dias após o tiroteio de Houston. Você precisa entender exatamente em que terreno legal ele estava quando as notícias explodiram. O histórico legal de Youngboy não é uma nota de rodapé em sua carreira. É um de seus fios narrativos principais. De uma prisão por roubo aos 15 anos em Baton Rouge, onde o tempo em um centro de detenção juvenil em Tula, Louisiana produziu os raps que se tornaram sua mistura de estreia,
a uma acusação de tentativa de homicídio em 2016 que foi negociada para agressão agravada com uma arma de fogo. O arco foi estabelecido no início, que a condenação de 2016, carregando uma sentença suspensa de 10 anos e 3 anos de liberdade condicional, o tornou um criminoso condenado e, portanto, uma pessoa proibida pela Lei Federal de Armas. Tudo que se seguiu legalmente foi rio abaixo desse status. Acusações domésticas e de agressão na Geórgia e Flórida chegaram em 2018. Violações de liberdade condicional se acumularam ao longo de 2019. Um tiroteio de 2019 Rolling Loud Miami, onde um rapaz era um alvo, não um atirador, ainda gerou consequências legais porque postar sobre isso na mídia social violou suas condições. Ele passou longos períodos sob prisão domiciliar, lançou música em um ritmo que desafiava as restrições colocadas em todos os outros aspectos de sua vida, e continuou acumulando superfície legal que tornou cada movimento público um risco calculável. Em setembro de 2020, ele estava entre 16 pessoas presas em Baton Rouge durante um clipe de vídeo musical, armas e drogas encontradas, acusações federais montadas. Uma prisão do FBI em Los Angeles em 2021 seguiu uma perseguição em alta velocidade e uma acusação de criminoso em posse de arma. Ele foi absolvido no caso de lá em julho de 2022, mas o caso federal da Louisiana se arrastou através de anos de prisão domiciliar em Utah sob condições que governavam visitantes, movimento e associações. Em 2024, ainda em Utah sob prisão domiciliar, aproximadamente 63 acusações foram apresentadas relacionadas a uma alegada operação de fraude de prescrição funcionando de sua casa. Prescrições falsas chamadas usando nomes de médicos reais e informações de pacientes fabricadas. Direcionada a prometazina e codeína combinado com fraude de identidade e falsificação. Uma arma encontrada durante a batida adicionou outra acusação federal de criminoso em posse. Em dezembro de 2024, um acordo de culpa global resolveu os casos acumulados. 23 meses em prisão federal, crédito pelo tempo servido, 5 anos de liberdade supervisionada e 2 milhões em multas. Ele cumpriu tempo em Talladega FCI no Alabama. Ele voltou para casa em 2025. Múltiplas fontes relataram que o ex-presidente Donald Trump emitiu um perdão presidencial por volta de maio de 2025, potencialmente limpando ou mitigando restrições remanescentes e permitindo movimento mais livre do que as condições de liberdade supervisionada sozinhas permitiriam. Uma parada de trânsito em Utah em janeiro de 2026 onde drogas foram encontradas no veículo no qual ele estava viajando terminou sem acusações contra ele quando outros reclamaram responsabilidade. Esta é a paisagem legal na qual a internet esperava que ele violasse publicamente dentro de horas de Ben 10 ser baleado. A expectativa em si expõe um mal-entendido fundamental do que a situação de Young Boy realmente parece na prática. O que estava sendo exigido? Um homem em liberdade supervisionada fazendo um movimento público demonstravelmente agressivo em resposta a um incidente violento envolvendo seu círculo interno em câmera para todos verem não é uma exigência que leva em conta quem realmente sofre as consequências dessa ação legalmente ou de outra forma. O fã que compartilha o clipe de seu telefone não recebe a violação federal. Young Boy recebe. Esse cálculo não é abstrato para alguém com seu histórico documentado. O que veio de dentro do acampamento era deliberado e direcionado. Hoje Monique, a mãe de Odi 33 afiliado 4KPT, postou em histórias do Instagram no início de 9 de abril com as palavras Desis Alert. Parem com as histórias inventadas. O post foi capturado em tela por milhares de contas dentro de horas. Não ameaçou ninguém. Não escalou nada. Era alguém com proximidade e posição fazendo a única coisa que o momento exigia, matando o boato da morte antes que pudesse se enraizar ainda mais e aumentasse o dano. MBR entrou ao vivo e manteve a mesma linha. Ben 10 ia ficar bem. O acampamento estava intacto. Warriors retos e 4KT. Associados do círculo interno enviaram orações publicamente. A mãe de Young Boy supostamente se envolveu diretamente com comentários de fãs sobre a condição de Ben 10. Todos que podiam dizer algo sem criar exposição legal disseram. Todos que não podiam não disseram. Por 12 a 14 de abril, múltiplos afiliados confirmaram que Ben 10 estava caminhando, falando e em uma trajetória de recuperação. A narrativa de paralisia, permanentemente imobilizada do pescoço para baixo, codificada 2 vezes, foi desmontada pelas mesmas fontes do círculo interno que haviam matado os boatos da morte dias antes. As reivindicações mais extremas, as que geravam mais compartilhamentos e mais engajamento, foram as que se mostraram mais erradas. E Young Boy, seja o que fosse que ele estava guardando privately nos dias após 8 de abril, não havia mostrado nada disso publicamente de uma forma que pudesse ser confirmada por uma única fonte disposta a atribuir seu nome a ela. O que a resposta do acampamento 4KT a este episódio revelou, tomado como um todo, é como um acampamento realmente funciona quando a pressão é real e as apostas incluem consequências muito além da internet. Não com barulho, com comunicação disciplinada e seletiva. As pessoas que podiam falar, falaram. As pessoas que não podiam ficaram quietas e o homem no centro esperou em qualquer espaço que ele havia construído ao redor de si mesmo que o resto do mundo não podia alcançar. O veredito. O que o título diz versus o que realmente aconteceu. Voltemos ao título uma última vez.
NBA Youngboy mata o atirador de Ben 10 ao vivo no IG. Dividam em seus componentes individuais e toda a estrutura começa a se dissolver sob o peso do que pode realmente ser confirmado. Afirmação 1. NBA Youngboy matou alguém. O homem amplamente identificado nas redes sociais como a pessoa que disparou dentro de Confessions. O rapper de Detroit All-Star Jr. está vivo a partir da redação deste script. Não apenas vivo, ativamente público no Instagram, postando joias novas, escrevendo legendas que referenciam o tiroteio e as pessoas envolvidas com o tipo de abertura que apenas alguém que se sente completamente intocável exibiria naquele contexto. Não há boletim de ocorrência, nenhum artigo de notícia de qualquer fonte credível, nenhuma documentação de qualquer espécie que registre uma morte conectada ao envolvimento de NBA e Youngboy nas consequências do tiroteio de Houston. Ninguém, nenhum ato confirmado, nenhuma consequência verificada de qualquer tipo vinculada ao nome de Youngboy. A afirmação fundamental no título não tem base factual. Afirmação 2. Aconteceu ao vivo no Instagram. Hot New Hip Hop, VTSL, Complex e Hot 97 todos relatam consistentemente que Youngboy não emitiu nenhuma declaração pública verificada desde o tiroteio. Nenhuma transmissão confirmada de IG Live de Youngboy conectada a este incidente foi identificada por qualquer jornalista cobrindo a história. Um artigo do Hindustan Times que examinava diretamente as postagens de declaração de guerra virais observou que essas reivindicações não eram verificadas e que nenhuma declaração pública confirmada existia. Essa avaliação se alinhava com todas as outras fontes credíveis cobrindo a situação. Os clipes que circulavam alegando mostrar a reação de Youngboy foram consistentemente descritos por aqueles que rastreiam este conteúdo profissionalmente como não verificados, reutilizados de outros contextos ou gerados por canais de comentário que se beneficiam da confusão. O IG Live referenciado no título não existe em nenhuma forma verificável. Afirmação 3, a que está enterrada sob a superfície, é que Youngboy foi a força que respondeu nesta história que ele encontrou o atirador de Ben 10 e agiu decisivamente em tempo real para o mundo testemunhar, que o código de lealdade de 4KPT foi acionado e esgotado e documentado. Essa é a fantasia que o título está vendendo. Não é o que aconteceu. O que realmente aconteceu reduzido ao que o registro documentado suporta é isto. Em 8 de abril de 2026, Ben Anthony Fields foi baleado várias vezes dentro do restaurante Confessions em Houston após um alegado roubo de corrente escalar para disparos de arma de fogo. Ele foi transportado em condição crítica. Dentro de horas, boatos sobre morte saturaram as redes sociais, gerados por contas sem proximidade dos fatos e sem accountability de errar. Esses boatos foram desmentidos pelo Post-10 Alert de Og Monique no mesmo ciclo de notícias. A narrativa de paralisia que se seguiu, imobilização permanente do pescoço para baixo, codificada 2 vezes, foi desmentida pelas mesmas correções do círculo interno conforme Ben 10 começou a se recuperar. Ambas as ondas de desinformação viajaram mais rápido e mais longe do que qualquer uma das correções. Esse é o design do sistema, não um acidente. O homem que disparou a arma dentro de Confessions não foi preso. Ele está livre, ativamente público e postando conteúdo que referencia o tiroteio diretamente. Youngboy permaneceu publicamente silencioso. Ben 10, a partir de meados de abril, supostamente está caminhando, falando e se recuperando. O atirador está aí. A história não foi resolvida. O que torna o título digno de examinar além de simplesmente marcá-lo como errado é o que revela sobre a arquitetura de como as notícias de rua do hip-hop viajam em 2026. A fórmula não é opaca. Um incidente violento acontece. Um nome famoso fica adjacente a uma das vítimas. A versão mais dramática e decisiva da história, onde a lenda age, onde a lealdade é comprovada violentamente, onde a consequência chega rápida, final e visível, é embalada em um título e implantada. Esse título viaja a uma velocidade que as correções não podem igualar. É capturada em tela por milhões de pessoas que nunca vão além da miniatura. É incorporada em feeds como fato antes que uma única fonte credível tenha confirmado nada. E a hora em que a camada de verificação produz algo que o contradiz, os jornalistas, as pessoas dentro da situação, as declarações da polícia, a manchete já foi tratada como história estabelecida pela maioria das pessoas que encontraram. A história real, aquela que vive dentro de todo esse barulho, é tanto mais complicada quanto mais honestamente humana. É a história de um homem de 26 anos de Baton Rouge que construiu uma vida a partir de lealdade, música, uma marca de roupas e 2 filhos, e que foi baleado várias vezes dentro de um restaurante em Houston porque um roubo de corrente saiu do caminho de uma forma que ninguém viu chegando. Ele sobreviveu. Obrigado por assistir. Confira outros cartões na tela.